tarde, meu nome é Luciana Carvalho. Meu grupo vai falar sobre mediatização da periferia e a mudança do discurso jornalístico na revista Veja. Nós vamos falar exatamente de duas capas de revista Veja, que o tema é relacionado à periferia. Então eu vou começar com a análise dessas revistas, das capas dessas revistas. O artigo analisa a abordagem jornalística na cobertura de acontecimentos envolvendo a periferia, a partir do aumento do poder de compra de seus moradores. Como objetivo empírico de análise, elegeu-se duas capas da revista Veja, que guardam entre si 13 anos de diferença e que evidenciam mudanças no tratamento discursivo do tema. A abordagem metodológica eleita define-se por procedimentos que reconhecem a negociação de sentidos integrante do contrato de comunicação mediática, que prescreve toda a situação da comunicação. As capas analisadas deixam explícitas as diferenças de abordagens jornalísticas. Na edição de 2001, a periferia aparece ilustrada como um agrupamento de casebres desordenado em torno de arranha-céus. Em 2014, é exibido um protagonista seu, que adquire notoriedade em virtude da conversão de seus moradores em consumidores. A transição da sociedade dos meios para a sociedade mediatizada está em curso e marca a emergência da mídia como uma instância que incide sobre o modo de interação social e na apreensão da experiência dos indivíduos. A necessidade em realizar pesquisas que obtivem estudar o modo como o discurso jornalístico constrói e desconstrói representações sobre as categorias sociais, passada pela compreensão de maior acessibilidade dessas categorias aos meios de comunicação, cujo seus discursos moldados a partir de dinâmicas sociais, econômicas e políticas em curso. Nesse caso, como se verá, o referencial é o aumento de poder aquisitivo de grupos periféricos. Analisar o discurso jornalístico sobre as periferias no contexto de uma sociedade mediatizada, que atrela a visibilidade social e noticiosa dos indivíduos a seu poder econômico, leva ao entendimento da mediatização enquanto um aspecto seminal dessa estrutura e que permite refletir sobre a relação da mídia com a sociedade e a cultura. A justificativa do trabalho reside na necessidade de apontar e problematizar a constituição de um novo discurso jornalístico, que se materializa a partir do surgimento da sociedade mediatizada. O objetivo, porém, é analisar como, no atual momento brasileiro, que versa sobre política de ascensão social via consumo, a visibilidade noticiosa da periferia está vinculada à sua ascensão econômica. Assim, tendo em vista que desde o início de 1990 vem sendo construído pelos meios de comunicação de maior abrangência por um imaginário dos espaços periféricos brasileiros como lugares exclusivos de violência e exclusão. Torna-se pertinente entender por que motivo e em que momento a mídia começou a produzir uma narrativa diferenciada sobre a periferia brasileira. O conceito de periferia e de sua origem relacional, visto que pressupõe a existência de um centro. Midiaticamente, a narrativa predomina e constitui como um espaço em que se prolifera o crime organizado, o tráfico de drogas e de armas e outras contravenções ilegais. A cobertura midiática nacional sobre as periferias metropolitanas caracteriza-se por enquadrar os acontecimentos como alarme de incêndio ou como dispositivos de panópticos,
como o propósito de alertar continuamente a comunidade nacional para os perigos dessas áreas. Além disso, observou-se na prevalência de uma condição ambivalente no noticiário sobre as periferias, na medida em que, ao alertar a comunidade sobre os perigos dessas regiões, o fazia sob o prisma das autoridades estatais, policiais e militares, ignorando as manifestações oriundas da categoria social marginalizada. Uma clara demonstração da manifestação da favela como local violento e do asfalto como um lugar a ser protegido. A análise dessas coberturas nas revistas permite constatar ainda a proliferação do mesmo tratamento para as distintas favelas metropolitanas, desconsiderando suas particularidades e enquadrando-as todas como um local alternativo, que pode ser semelhante a outro, mas ainda assim marcado por estar à margem da sociedade. Por muitos anos a periferia foi narrada apenas como um lugar de exclusão, dominado pela carência, violência, pelo tráfico de drogas, criminalidade e pobreza. As assimetrias de poder, dominação e desigualdade social no Brasil são sustentadas através de representação da periferia como um lugar simbólico do mais pobre, que assim se manifesta na dinâmica social no século XXI. Ela particulariza no ambiente de favela os valores estabelecidos para certos espaços urbanos, marcado pela segregação, a pobreza, havendo ganho no discurso jornalístico um locus privilegiado e visível. Tal cenário materializaria a distância da periferia para um cotidiano da prática profissional jornalística, ou ainda a ausência de poder que estas poderiam exercer sobre o discurso midiático, de modo que a tendência da cultura política brasileira de desprezo ao periférico é assim produzida no cotidiano jornalístico. Essa abordagem cristaliza no noticiário começar a sofrer alterações por volta dos anos 1990, quando se teve uma valorização simbólica da periferia, que surge nessa retirada do século enquanto assunto relevante para a cobertura mediática capaz de ressuscitar controvérsias públicas. O período é também marcado por um forte crescimento econômico brasileiro, que, portanto, torna-se fator determinante para a construção mediática de uma outra face da periferia, focando em seu poder de consumo. Problematizar o debate entre o centro e a periferia no século XXI, portanto, implica considerar a ascensão de classe de moradores dessa última categoria, fato que vem consolidando uma redefinição por parte da indústria jornalística, com vista a absorver essa nova parcela da população para seu universo de leitores e também manter a fidelidade. A fidelidade dos seus leitores face à nova realidade de crescimento econômico. A identidade discursiva atribuída à periferia já não se materializa apenas sobre um viés negativo. A violência ou falta de recursos não são mais os únicos assuntos que despertam interesse coletivo sobre essa categoria social. A periferia passa a ser notada, mostrada também a partir do cotidiano de seus moradores, e a cobertura midiática vai atuar no sentido de apontar aspectos até positivos no modo de vida e expressões culturais desses grupos. Neste sustento pode-se inferir que o processo da mediatização cultural da periferia apresenta uma nova possibilidade de ver e de pensar esse lugar, consolidando um novo lugar. Denominou-se esse novo modo de referir-se à periferia brasileira, por parte da mídia, como periferia legal, caracterizada pela minimização da violência, exclusão e impossibilitado a construção de novos discursos sobre a periferia, mostrando uma face até então maciçamente oculta pelos veículos mediáticos. Atualmente, na medida em que a visibilidade social dos indivíduos atrela-se ao poder econômico, o exercício da cidadania
também se altera conforme as mudanças no modo de consumir. Nesse sentido, nem sempre um morador da favela é visto como um cidadão que pode exercer sua cidadania, pois muitas vezes não tem vez na coletividade. A mídia tenta ser essa voz que reverba o discurso social. Contudo, sua representação da categoria muitas vezes revela o preconceito existente na sociedade, de modo que uma narrativa diferenciada da periferia foi divulgada apenas quando a ascensão econômica desse grupo, e como se a cidadania e a consequentemente visibilidade social e midiática da periferia estivesse condicionada a um aumento do seu poder aquisitivo. Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever humano universal. Nesse sentido, para ser cidadão, o indivíduo deve ser, antes de tudo, consumidor. O que parece ocorrer nesse sentido é a comercialização do dia a dia da cultura periférica, que atinge, pelo crescimento econômico dos seus moradores, o patamar de se tornar-se produto